Bom dia, gente. Pode se assentar aí. Sei que é difícil terminar um período desse, né, de adoração. Mas a gente vai para uma parte tão importante quanto agora, que é a exposição da palavra. Feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Hoje a gente vai abordar o Salmo número 11. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode ir abrindo. Se quiser acompanhar pelo telão, fica à vontade. Esse Salmo de número 11, né, ele é atribuído a Davi, que ele vai expressar a sua confiança no Senhor, né? Em meio a tempos difíceis na vida de Davi, provavelmente aqui ele estava sendo perseguido por Saul, nessa época ainda, e com alguns de seus conselheiros dizendo que ele devia fugir dos seus inimigos, se esconder nos montes. Ele vai comparar essa fuga como de um pássaro que vai para o seu lugar seguro. Davi, ele é relutante a seguir esse conselho e ele vai afirmar categoricamente que o seu refúgio é o próprio Senhor. E eu acho que essa palavra é muito pontual para os nossos dias, porque hoje em dia a gente olha para a sociedade e a gente vê como alguns fundamentos eles têm sido destruídos aos poucos, né? Então a gente olha para o conceito de família, ele já é deturpado. A gente olha para a fé e a gente vê diversos segmentos que anunciam qualquer tipo de coisa e cada um molda o Jesus à sua própria vontade. Então a gente vai ver fundamentos como moralidade, honestidade, fidelidade, justiça. Tudo isso nos dias de hoje sendo abalados. Alguns deles a gente até ri quando a gente ouve. Por exemplo, a palavra justiça. A gente fala de justiça, às vezes, num contexto de Brasil, parece até uma piada, né? Mas, na verdade, esse não é o desejo do coração de Deus. E, puxando um pouquinho mais para essa derrubada de alguns fundamentos, a gente vai ver que uma sociedade, hoje em dia, ela vai chamar isso de, mais ou menos, de pós-modernidade. Porque a pós-modernidade encaminha para uma dinâmica de família diferente, para uma dinâmica de fé diferente, para a moralidade que já não é igual era antigamente. Mas aquilo que a sociedade chama de pós-modernidade, a Bíblia vai chamar de crescimento da impiedade. E como a gente viu na exposição do Salmo 1, quem estava aqui vai lembrar, ímpio, como eu disse, não é aquela pessoa necessariamente devassa, que vive na promiscuidade, na prostituição, não. Ímpio, segundo a Bíblia, é aquela pessoa que não tem apreço nenhum pelos preceitos e pelos valores de Deus. Ela insiste e deseja em andar na contramão de tudo aquilo que é real e importante para o Senhor. Mas falando de pós-modernidade e dessa questão de crescimento da impiedade, eu queria trazer aqui para a gente hoje algumas características da pós-modernidade, segundo uma pesquisa que eu estava fazendo. Só alguns pontos, não são todos, tá? Substituição do pensamento coletivo e imersão de sentimento de individualismo, representado pelo narcisismo, hedonismo e consumismo. Ou seja, o homem é o centro do seu próprio universo. Valorização do aqui e o agora. A gente falou isso, que é mais ou menos o sentimento de epicurismo, né? Comamos e bebamos porque amanhã iremos morrer. Ou seja, o homem vive uma vida em que para ele a eternidade não existe. É só o aqui e o agora e depois não tem mais. Subjetividade. Nada é concreto e fixo. A ideia antes tida como verdadeira passa a ser interpretada apenas como mais uma no conjunto das hipóteses. E alguns vão trazer essa subjetividade, inclusive, para as escrituras, onde a gente vai poder adaptar tudo aquilo que a gente quiser para poder fazer um Jesus de barro, onde vai ser o formato que a gente quiser ter. Multiculturalismo e pluralidade. Fragmentação, descentralização,
banalização ou ausência de valores. Quando a gente vê tudo isso, e vai falar de pós-modernidade, e a gente vai tratar como crescimento da impiedade, como eu falei na exposição do Salmo 1, às vezes a gente olha para o mundo, principalmente a gente como igreja, e parece que a gente está perdendo. A injustiça cresce, a maldade avança, o ímpio prospera, e às vezes a gente ali na labuta, na dificuldade, vive uma vida ajustadinha, regradinha e apertadinha ali em alguns conceitos, cheio de limites, enquanto alguns que ignoram totalmente quem Deus é, vivem vidas abundantes, prósperas, cheias de saúde. Mas quando a gente olha para uma situação dessa, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Senhor é justo e Ele vai retribuir todas as ações e que existe uma eternidade na qual o nosso benefício e o nosso prêmio vai ser passado do lado dele o restante da eternidade, desfrutando da presença do Senhor e conhecendo o Senhor e gastando tempo conhecendo o Senhor por toda a eternidade. E para algumas pessoas esse contexto não existe. Então vamos comer, vamos beber, vamos curtir, vamos aproveitar, vou consumir, vou fazer o que eu quero, porque depois daqui não tem mais nada. E a gente se vê às vezes cercado por isso, às vezes dentro do trabalho, escola, seu contexto de estudo, às vezes algumas amizades. E vamos ver aqui a exposição do Salmo 11, vamos ler tudo primeiro, depois a gente, como de costume, vai tratando versículo por versículo. Não, tá. Eu vou ler aqui, gente, enquanto o Maurício ajusta ali, tá? Davi fala assim: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte. Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, quando a gente olha já para esse primeiro versículo, como eu falei, Davi já começa sendo categórico: no Senhor eu me refugio. E ele vai fazer uma pergunta: como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para os montes? A primeira certeza que a gente precisa ter na nossa vida é que o Senhor, ele é uma firme fortaleza na qual a gente pode recorrer e permanecer no dia da angústia. Ser cristão significa abraçar o sofrimento. Qualquer vertente de evangelho, de cristianismo, seja lá o que for, que a gente vê por aí que não te indique uma vida na qual você vai sofrer, não é o evangelho verdadeiro. Só que em face de muitas coisas, muitas informações, muitas exposições acerca de vitória, prosperidade, várias teologias que têm sido criadas aí hoje em dia, muitas pessoas tendem a ir para um caminho de que se não tem facilidade, então Deus não está comigo. E aí elas esquecem que existe a famosa vida após a morte, né? Vamos dizer assim, uma eternidade. E a eternidade, a gente precisa ter em mente que ela é tanto para aqueles que vão passar ao lado de Deus, quanto para aqueles que não vão estar ao lado de Deus. A eternidade, ela é uma realidade para todo ser humano. E Davi, ele se recusava a se refugiar em momentos de dificuldade, de luta, de perseguição, em que ele sofria injustiça, em outra coisa a não ser o Senhor. Davi não recorria aos tribunais, não recorria à facilidade, ao jeitinho, ao padrinho da vida. Não, Davi ele recorria ao Senhor somente. E ele fica indignado quando ele vê os seus próprios conselheiros dizendo para ele: fuja como um pássaro para o monte. Na cabeça de Davi era mais ou menos assim: vocês ainda não entenderam que mesmo que eu fuja para qualquer lugar dos meus inimigos, ainda assim eles podem me achar?
mais valioso é estar perto do Senhor do que em qualquer outro lugar, porque Ele é o meu refúgio. Ele tinha isso como um princípio de vida. E ele fica perplexo quando seus conselheiros o aconselham a recorrer a outro modo. E para a gente, podendo contextualizar um pouco, às vezes esses montes, essas montanhas, elas vão vir disfarçadas ou nomeadas de outras coisas, né? Para alguns vai ser o sobrevivencialismo, para outros o isolamento cultural, para outros a assimilação cultural e várias outras formas de escapismo. Talvez a pior coisa que uma pessoa possa fazer, principalmente um cristão, mediante momentos de dificuldade, seja se assimilar ao famoso espírito da época, achando que está passando batido, Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu só estou aqui para sobreviver. Não, cara. A gente precisa ter a nossa fé firme no Senhor, mediante qualquer coisa que possa acontecer com a gente no corpo físico. E ele vem dizendo no versículo 2, porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Por esse verso, a gente vê que os ímpios, eles não estão contendendo contra os próprios ímpios. Eles estão armados para pegar de surpresa aqueles que são retos de coração. Retos de coração é uma linguagem que vai traduzir basicamente aqueles que estão colocados numa posição correta diante de Deus. E por muitas vezes, muitas pessoas vão tentar fugir para poder se livrar do dano. E aí Davi vai propor a seguinte questão: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então a gente vê esses fundamentos que eu falei no início sendo destruídos, sendo abalados, né? E às vezes a gente fica perplexo e pensa assim, para onde que eu vou fugir? Não tem mais justiça, não tem mais honestidade, não tem mais fidelidade. Eu usei no Salmo 1 o exemplo do quando você vai fazer uma renovação, a vistoria do seu carro, né? Seu carro pode estar todo direitinho, todo ajustadinho, você cuida dele direitinho, faz a manutenção em dia, está tudo certinho. Aí você chega lá, você pode cair com um avaliador que ele vai propositalmente colocar um defeito ali para ver se ele tem uma vantagem ali, que a gente sabe qual é. Infelizmente, algumas pessoas, e não são poucas, acabam se vendendo por trocado. Ah, não, eu vou deixar aqui R$20 para ele, porque ele já me libera logo, mas não tem problema. Deus está vendo que eu sou justo, mas ele que é injusto, e para eu sair com o meu carro aqui todo ok, eu vou ter que pagar R$20. Não, cara, sofra o dano. Paga de novo um outro processo para fazer, mas não se submeta a isso. E, infelizmente, muitas pessoas no nosso tempo têm se amoldado a essas coisas. E, às vezes, é um negocinho que a gente julga ser pequenininho. Não, mas é só um negocinho, não tem problema. Mas hoje é um negocinho, amanhã é outro negocinho, aí já são 2 negocinhos. Aí você vai, um a cada dia, quando você vê aquela bola de neve, vai crescendo, vai expandindo. E onde está Deus nessa dinâmica, nesse contexto? Porque o Senhor um dia vai retribuir tudo aquilo que nós fazemos. E isso é aquela assimilação ao espírito da época, né? Mas a gente fica tão perplexo por conta da maldade, da impiedade, da injustiça crescendo, que a gente começa a olhar assim, não, se eu não fizer desse jeito, eu não faço. O que eu vou fazer? Eu tenho que me adequar a isso. Eu queria ler também o Salmo 73, não vai conseguir projetar, né? Abre aí, quem tiver, Bíblia, celular. Eu não vou ler o Salmo todo. Eu queria só pontuar alguns versos aqui. Ó, a gente vai ler do 1 até o 5. Depois eu vou pular para o 12. Nós vamos ler 12, 13 e 14. Depois vamos 16 até o 20 e o finalzinho, tá? Todo mundo achou aí? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então eu vou esperar, tem gente que não achou. Vamos lá. Salmo de Asaf, número 73. Ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo.
Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. 12. Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Por certo é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. 16. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. 26. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Então a gente vê aqui Asaf dizendo assim: Deus é bom, mas eu quase escorreguei. E por que eu quase escorreguei? Porque eu olhei para a vida dos ímpios e eu queria ter o que eles tinham. Eles eram prósperos, eles tinham saúde, eles não tinham dificuldade, tudo que eles faziam dava certo. E Asaf está ali, foi, cara, quer saber? Eu acho que essa vida de evangelho, de cristianismo, não é para mim. Está muito difícil. É só sofrimento, o salário é apertado, eu tento fazer um investimento, alguma coisa aqui, não dá certo, ou sobra um dinheirinho, a máquina de lavar quebra. Gente, o pobre é assim, né? Coitado do pobre. Sobra um dinheiro, esse mês eu vou no Outback. Aí o micro-ondas queima. O gás acaba, meu Deus do céu. Jesus amado. E a gente se depara com essas situações, e a gente vai no amiguinho ímpio, o amiguinho ímpio tá postando foto em Angra, devendo e luxando, e pererê papapá e tudo. E a gente fica assim, pô, só eu que não estou sendo visto pelo Senhor. Os caras estão dando um jeitinho e estão indo bem. Não está faltando nada, pelo contrário, está sobrando. Meu filho está doente, mas o do ímpio está correndo 3 vezes mais que o meu. Não é justo isso. Deus é injusto. E aí vem aquela famosa frase, Deus é injusto. E Asaf permanece nesse sentimento, nesse pensamento, até que ele entra no santuário de Deus. E o que Deus mostra para ele, segundo aqui esse exemplo do texto, qual seria o fim? Lembra da eternidade? Uns vão estar com Deus e os outros vão desfrutar a ausência de Deus. E aí ele volta o seu coração e fala, cara, o Senhor é a minha força. No Senhor eu permaneço. Talvez o que nos falte hoje, dentro de algumas coisas que a gente está crescendo em conhecimento, seja essa capacidade de entender e discernir mais facilmente o contexto de eternidade. Às vezes parece que a gente troca o conceito da eternidade por coisas aqui muito baratas, que vão passar. Ah, não, mas eu vou pagar R$20 aqui, mas aí pelo menos eu vou sair com o meu carro. Mas aí você pode ser assaltado depois, cara. E aí? Não estou dizendo que porque você pagou R$20, Deus vai te fazer ser assaltado, tá? Não é isso. Mas eu estou te mostrando que você trocou um momento de facilidade ali por uma coisa que você pode facilmente perder. Tem uma citação aqui, não vai projetar para a gente, tá? Do teólogo Worsby, que a gente traz bastante citação dele aqui, que ele diz assim, não servimos a Deus por causa do que ganhamos com isso, mas porque Ele é digno da nossa adoração e serviço, independentemente do que Ele permita que aconteça em nossas vidas.
E aí um outro teólogo, Joseph Carey, ele diz assim: o que temos no céu senão Deus? O que é a alegria sem Deus? O que é a glória sem Deus? O que são todos os móveis e riquezas, todas as iguarias, sim, todos os diademas do céu, sem o Deus do céu? Se Deus dissesse aos santos: aqui está o céu, tome-o entre vocês, mas eu me retirarei. Como eles chorariam sobre o próprio céu e fariam dele um Baca, um vale de lágrimas de fato. A nossa vida não deve girar, em momento algum, em torno de qualquer benefício que a gente possa ter, mas deve girar em torno de Deus e da glória do seu nome. E aí Davi, ele faz essa pergunta aos seus conselheiros, né? O que pode fazer o justo quando esses fundamentos são destruídos? Ele vai usar uma palavra bem forte, destruídos mesmo, não vai falar nem abalado, chacoalhado, não. Quando a gente olha então para a sociedade, não tem mais honestidade, não tem mais justiça, fidelidade, a gente vê o conceito de família sendo destruído, casamento sendo banalizado. Ainda assim, a nossa visão é no Senhor e nas Escrituras, naquilo que Ele fala. E Davi vai dizer no verso 4, que é algo que conforta o coração dele: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isso para Davi dá uma sensação de segurança. Ele fala: pode estar tudo dando ruim. Os soldados estão aqui me cercando. Eu estou diante do Senhor, mas eles estão me cercando aqui com injustiça, pronto para me capturar se eu der mole. Mas a minha segurança é o Senhor e eu não vou me afligir, porque eu sei qual é o meu destino e qual é o destino daqueles que me perseguem. E aí no 5 ele vai dizer assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Ele abomina o que ama a violência. Então, além do Senhor sondar e observar todos os homens, Ele vai colocar todos os homens à prova. Então não pense você, porque você é um crente cheiroso de Jesus, que você não vai passar por uma provação, ou por provações. A diferença é que o justo, ele passa pela provação para ser purificado. Já o ímpio passa pela provação para ser reprovado. Então na vida nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter aflições, mas o próprio Jesus disse: não temas, eu venci o mundo. Isso traz para a gente uma ideia de que, cara, para de olhar para o agora. Olha para frente, olha adiante, olha o que vocês estão construindo, trazendo para o nosso contexto de comunidade. Mas é só mais uma reunião que eu estou faltando. Não, cara, é mais um dia de construção dentro daquilo que o Senhor está edificando. Mas é só um errinho, um negocinho aqui, Deus vai entender. Cuidado com aquilo que tem passado na sua vida, cuidado com as facilidades e os gracejos do mundo. Tá difícil? Segura mais um pouquinho. E aí no 6, já estou até acabando, gente, hoje foi rápido. E aí quando a gente vê o verso 6 aqui: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador sobre a parte deles, sobre eles será a parte deles. A parte que cabe ao ímpio é justamente isso, um vento abrasador. Essa é a sua condenação. E aí, quando a gente olha para esse contexto de ímpio, sem uma cosmovisão correta, sem a cosmovisão de Deus, será que é esse tipo de gente que a gente quer seguir? Vamos lá. Se eu te falasse assim, tem o cidadão 1 e o cidadão 2. O cidadão 1, o destino dele é passar a eternidade ao lado de Deus, desfrutando da presença dele. Vamos esquecer um pouquinho bênçãos, tá? Vamos tratar a eternidade, a nossa bênção maior, tendo Deus como figura central. E a figura 2, o cidadão 2, o destino dele é o lago de fogo.
quem em sã consciência a gente escolheria? A figura 1, né? Ou não? Quem acha que é a figura 1? Quem acha que é a figura 2? Quem não acha nada, independente do que eu pergunte? Então, eu acho que a figura 1 ganhou. Então, por que que no nosso dia a dia a gente vai escolhendo caminhos que vai nos conduzindo mais perto para a figura número 2? Talvez porque ainda falte alguma consciência de eternidade, ou de quem Deus é, ou daquilo que Ele já deixou para nós aqui registrado nas Escrituras. Quando Davi fala aqui de chover brasa de fogo e enxofre, ele está trazendo um pouco da situação de Sodoma, né? Eles estavam muito bem lá, praticando todo tipo de imoralidade, de perversidade, querendo até ter relações com anjos, né? A gente vai ver isso na parte lá de Ló. E de repente vem sobre eles o quê? Uma chuva de fogo, destrói a todos, destrói a toda a cidade. E se salvam poucas pessoas, só aquelas que tinham um coração temente ao Senhor. Talvez quando a gente olha assim, brasa de fogo, enxofre, vento abrasador, pareça muito apocalíptico, né? Uma figura muito, talvez, horrenda, né? Pô, o que é isso? Isso não existe, não. O máximo que chove é granizo aí. Mas, cara, vai chegar um dia em que a parte dessas pessoas vai ser dada. E às vezes a gente acha que está muito seguro aqui dentro. Não, porque eu estou seguro na caixinha. Cuidado, cara. Sonde a sua vida. Viva uma vida justa, santa e piedosa diante de Deus, sem conceder as facilidades. Porque a gente está inserido num contexto onde tudo isso aqui vou dizer, prova a gente. É no trabalho, nas outras amizades, de repente na sua escola, no seu curso, na sua faculdade, na sua pós, seja lá o que for. Mas às vezes às vezes não, certamente é melhor ter tido como você ser ridicularizado por conta daquilo que você acredita, do que você padecer uma eternidade longe de Jesus. E aí tem uma outra citação aqui, que diz assim: o mal pode prevalecer por um tempo, mas não por todo o tempo. O ataque frontal aos valores morais pode receber dos ímpios aplausos por um momento, mas quando o juiz divino chegar, um vento abrasador da parte de Deus passará sobre os perversos e eles serão consumidos. E o 7, para a gente finalizar, Davi vai dizer: por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Lembra que eu falei, reto de coração tem a ver com aquela pessoa que está posturada diante de Deus da forma correta. E assim como o Senhor ama a justiça, a sua vida é vivida em prol da justiça de Deus, e de manifestar a justiça de Deus e de agradar o coração do Senhor. Se para o ímpio a sua recompensa é o fogo, para o justo a sua recompensa é contemplar o Senhor. A figura 1. Deus odeia a violência e Ele punirá quem ama esse tipo de coisa. E talvez para nós a figura do dia do Senhor possa ainda estar um pouco distante. É preciso viver vidas santas, dedicadas ao Senhor e expostas a se entregar a Deus na radicalidade. Porque se o dia do Senhor estiver distante, o dia do juízo, do acerto de contas, talvez o fim da nossa vida aqui, nesse corpo, esteja próximo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui, no final dessa reunião. E aí, a gente vê a sociedade, nesse contexto, se afundando em devassidão, imoralidade, pecado. Mas a nós é posto uma escolha. O que a gente vai escolher? Que tipo de vida a gente quer viver? Faz uma reflexão rápida aí na sua mente. Eu estou aqui todo domingo, estou no estudo toda terça, estou na oração toda quinta. Mas será que não tem nenhum caminho ainda na sua vida
nos outros dias que você precisa entregar ao Senhor em radicalidade? Que você precisa se desviar de alguns contextos? Ou que você precisa ser mais firme dentro da sua posição como um cristão? Como uma comunidade que a gente vive nesse contexto escatológico, sempre compartilhando alguma palavra, para nós precisa ser de profunda importância essa ideia da eternidade ao lado do Senhor. Porque o dia que Ele vier, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu não quero ser consumido pelo fogo. Eu quero estar diante do Senhor por toda a eternidade. Mas isso é uma construção também. Embora a salvação seja um ato definitivo, aquilo que a gente vive nos nossos dias a dias vai definir o que a gente vai receber na nossa eternidade. Se eu já sou salvo, eu quero encher o meu potinho com bastante coisa. Mas para quem talvez esteja vivendo na impiedade ou num caminho que um pouco tortuoso, ainda assim existe uma esperança para você, e a esperança se chama Jesus. Jesus não tem nenhum prazer na destruição do ímpio. Pelo contrário, o desejo dele é que todo homem seja salvo. Todo homem vai ser salvo? Não vai. Mas esse não é o desejo mais profundo do coração dele. Quando ele me criou e ele te criou, o desejo dele era passar o resto da vida, e o resto é uma eternidade inteira, ao nosso lado. Quando os fundamentos da sociedade são jogados por terra, a gente chega para a sociedade e fala: não me importo, porque o meu fundamento é Jesus. Lembra lá Mateus 16? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mateus 16, versículo 13. Tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado. Lembra que a gente falou? Bem-aventurado é um homem que é muito feliz. Simão, você é muito feliz. E sabe por que você é feliz? Porque não foi carne e sangue que te revelou isso, Simão. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe que a nossa vida está pautada, não é nos fundamentos da sociedade, a nossa vida está pautada na revelação de quem Jesus é. Simão não era bem-aventurado porque ele ouviu que Jesus era o Filho de Deus. Simão era bem-aventurado porque ele recebeu a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Pode estar tudo caindo, no seu trabalho, na sua casa, na sua saúde, na sua vida como um todo, mas o seu fundamento é Jesus. E todo aquele que constrói a sua casa sobre esse fundamento não vai ser abalado. Os rios vão descer, a chuva vai bater, o vento vai soprar, vai vir um monte de coisa contra. E essa é a realidade do Evangelho, vai vir coisa contra. Mas a nossa casa não é destruída, porque nós construímos e estamos construindo sobre algo realmente sólido. Então, para a sua vida, meu irmão, que essa palavra tenha te abençoado. Naquilo que você vai construir, construa sobre um firme fundamento. Porque tudo que é construído sobre um firme fundamento não pode ser destruído. Amém? E para quem quiser uma transformação de vida, Jesus é a transformação para a sua vida. E conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade liberta, essa verdade transforma, e Jesus é essa verdade. Como muitos dizem, o mundo não tem nada a oferecer, realmente não tem.
E Jesus tem te oferecer uma vida eterna ao lado dele. Então que Jesus te abençoe nessa manhã, que Jesus abençoe a sua mente, que Jesus abençoe o seu coração, que Jesus nos abençoe como comunidade, como família, como igreja, como sociedade, e que a nossa vida seja vivida para a glória do nome do Senhor em todas as nossas ações, e que a gente se fundamente naquilo que o Senhor é, na verdade do seu nome. Amém? Deus te abençoe, irmão.